A paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life, seu podcast semanal favorito, e é um grande prazer, eu já te agradeço pela oportunidade de entrar na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Para nós é motivo de grande satisfação. E, beleza, Nick? Como é que você tá, meu irmão? 100%. Aí sim, esse cara tá aprendendo inglês todo dia, pessoal. Você tá fazendo aula? Nada, é aula da vida mesmo. Na Na marra. marra, a Letícia ajuda, a Laura, tô trabalhando com a Laura agora, a Laura Top. ajuda e Deus, né? É isso aí, glória a Deus. Pessoal, como sempre, gostaria de agradecer a todos pelo carinho, por cada curtida, por cada comentário, por cada testemunho, porque cada testemunho que a gente recebe, cara... É gratificante, né, Nick? Com certeza. Então, eu gostaria de agradecer a vocês e também você que está chegando aqui agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida aí, ativar o sininho das notificações para quando a gente lançar um episódio novo, você recebendo no seu telefone. E também só ir no nosso Instagram que vai estar aparecendo aí embaixo para você não perder nosso conteúdo, porque é uma bênção. Uma benção. E é importante ressaltar, né, Nick, porque que todo episódio a gente vem aqui e pede para que você faça isso. É porque quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamentos e comentários, o YouTube ele entende que esse conteúdo ele é relevante e aí ele vai levar para mais pessoas. E o principal foco do podcast, né, o motivo dele existir é justamente chegar a muitas vidas, né, para que elas possam ouvir os testemunhos e de alguma maneira a vida delas serem edificadas. Sim. Né, Nick? Graças a Deus a gente está crescendo muito, cara, nas redes sociais, no YouTube. Obrigado, pessoal. E você também que é empresário, tem a sua empresa, gostaria de patrocinar a gente para a sua empresa estar aparecendo aqui na nossa televisão, para ser divulgada, entre em contato conosco. Então aí a gente faz um contrato daquele jeito. E a gente está sendo assistido nos Estados Unidos, Portugal, até na Índia, sim, pasmem, até na Índia o pessoal Glória está a assistindo Deus, a gente. cara, Deus é fiel. Que isso, é chegar às nações de maneira virtual, né? Aleluia. E o episódio de hoje vai estar daquele jeito. Mano, é o seguinte, nós estivemos no Retiro de Homens e foi sensacional, espetacular. Faz 3 dias que eu não durmo, que eu tô igual um Exatamente. Aqui, acabou hoje, né? Porque o programa ele é gravado, acabou hoje, mas a gente está com as energias revigoradas em nome de Jesus. E, Nick, a gente tá recebendo aqui no estúdio um cara que, no mundo espiritual, quando ele chega, quando ele abre a boca, quando ele convoca o anjo com a espada, demônio, capeta, todo mundo ali fica tremendo. 17 o mundo das trevas é uma 17. coisa de louco, não é? E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que o pastor Agselmo Santana. Glória a Deus! Aleluia! Seja bem-vindo, pastor. É motivo de grande honra receber o senhor aqui para esse bate-papo. A nossa conversa aqui é bem descontraída, você pode ficar à vontade e deixa Deus te usar. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de poder estar aqui, compartilhando algo com vocês, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e falar um pouco a respeito desse assunto. Realmente, nós viemos aí de um final de semana impactante, terminamos um culto agora impactante, e estar aqui com esses 2 jovens, né, o Nicolas e o Henrique, está fazendo aí essa obra tão linda de anunciar o reino de Deus através da internet, usando as ferramentas que Deus deixou. Para mim é motivo de muita honra, de muita alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar aí com a audiência um pouco daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Aleluia, amém. Glória a Deus, uma honra receber o Senhor aqui. Eu não conhecia o Senhor pessoalmente ainda, mas o nosso pastor Anderson sempre falou muito bem do Senhor e da sua família, que vocês são, assim, é uma bênção mesmo. O pastor Anselmo saiu lá de New Orleans, lá na Louisiana. Quantas horas de viagem, pastor, de avião? De avião deve dar umas 2h30, 2 horas, depende da rota que você vai. Que top, que top. Pastor, então, conta um pouquinho pra gente, assim, se você já nasceu num cristão, da onde que você veio do Brasil, há quanto tempo está na América. Conta um pouquinho assim pro pessoal, saber um pouquinho da sua vida. Eu não considero que eu nasci num lar evangélico, porque a minha mãe, ela converteu quando eu tinha idade mais ou menos 5, 6 anos de idade, e ela começou a caminhar com inúmeras dificuldades, porque meu pai também não conhecia, era a primeira pessoa que estava chegando até a Cristo, mas eu posso dizer que eu comecei a ouvir
né, falar de Jesus quando eu tinha idade de 6 anos, quando eu tinha já um certo entendimento, e ela já falava para mim de Jesus. Então, eu sou original de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Mineiro gosta de um feijão Glória a tropeiro. Oh, claro. Feijão tropeiro, angu, arroz, tutu. Um pão de queijo. quiabo. Pão de queijo, mais ou menos. Ó, primeira vez que eu Nossa, escuto Deus. isso. Mais ou menos. Mas, pensa no mineiro, pensa no queijo, né? E então o senhor não nasce num lar cristão, mas muito novo já é instruído ao evangelho. E como foi sua caminhada? O senhor consegue se lembrar qual foi o seu primeiro contato com quando Deus falou com o senhor pela primeira vez? Eu creio que, assim, desde o início, quando a minha mãe começava a falar para mim das coisas de Deus, eu já comecei a ter um certo entendimento que existia tantas coisas das trevas como as coisas da luz, coisa do céu, coisa do inferno. Então eu já escutava algumas coisas, a minha mãe falar um pouco de Deus para mim desde quando eu era criança. E fui crescendo, minha mãe levava para a igreja, era uma igreja bem pequenininha, mas comprometida com a palavra, né, com Deus, e cresci ali, eu creio que até a idade dos 14 anos para fora, e eu ainda frequentava a igreja junto com a minha mãe. Depois, algumas pessoas da família começaram a se converter, mas quando eu cheguei a uma idade de 15 anos, eu optei a não ficar ali mais com a minha mãe, porque eu comecei a descobrir as coisas fora. Então eu vi que eu podia também viver uma vida como os demais amigos meus fora viviam. Eu queria, como jovem, eu queria curtir um pouco a vida. Na minha concepção errônea, mas eu queria curtir um pouco a vida. Então eu até ia na igreja, nas festas, algumas coisas assim, meio que entendia algumas coisas, mas eu já estava assim, nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Mas sempre tive a referência da minha mãe, porque a minha mãe se converteu e logo em seguida, depois de alguns anos, né, ela decidiu mesmo batizar, porque não tinha referência nenhuma cristã na família dela, e decidiu a batizar, e logo em seguida, depois da idade dos 15 anos, eu não quis mais o compromisso de estar ali junto com ela, comecei a estudar, ir para outras cidades, outras áreas, comecei a viver e compartilhar daquilo que o mundo oferecia. Só que aí cheguei a uma certa idade, quando eu tinha 19 anos para fora, eu comecei a pensar no meu futuro, para te falar a verdade. Foi aí que surgiu a ideia de mudar para os Estados Unidos, porque como um garoto de interior, entendeu? Você olha para a situação, você não vê muito futuro na situação. Então, eu comecei a me imaginar, eu vou crescer aqui, agora já estou me tornando um homem, jovem, mas já sou um homem, daqui a pouco eu vou querer casar, vou querer ter minha família, e eu não vou querer cuidar da minha família da forma que eu vejo algumas pessoas aqui cuidando, com muita dificuldade, eu preciso arrumar uma vida melhor para mim. Então, e eu não tinha vontade nenhuma mudar para as capitais do Brasil, porque eu sei que é muita violência, então eu não tinha vontade. O desejo meu era de vir para os Estados Unidos. Foi quando surgiu a ideia, ela ficou mais forte no ano de 1999, meado de 1999, e eu tinha um amigo que tinha vindo embora para cá, morava em Boston. E esse amigo era um parceiro mesmo de festa, que a gente andava lá. E aí eu toquei no assunto para ele que eu estava com vontade de vir embora. E ele foi uma pessoa que me ajudou em tudo, desde a minha saída do Brasil até a minha chegada. Me recebeu na casa dele. Não tinha nenhum membro da minha família nos Estados Unidos, foi o primeiro. E a única pessoa que eu conhecia era ele. Não conhecia mais ninguém, eu tinha 20 anos de idade. E aí eu mudei para Boston e aí comecei a minha vida ali. O plano era, esse era o plano meu, da minha família. O plano era ficar nos Estados Unidos 5 anos e voltar para o Brasil. Acho que muitas pessoas, elas vêm com essa mentalidade, né? De vir, conquistar algo e depois investir lá no Brasil. Mas eu não sei se no final acaba todo mundo tendo... e chega aqui e se encanta, acesso às coisas, a trabalho. Eu, por exemplo, não penso em voltar para o Brasil. E aí o senhor tinha esse pensamento e resolveu ficar. Eu tinha esse pensamento de voltar para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, um pouco de receio de voltar.
Então, eu não estava 100% que eu iria voltar. Mas no ano, nos cálculos meus que eu iria voltar, que seria o ano de 2005, esse foi o ano que eu me encontrei com Jesus. Meu Uau. Deus. Lá em Boston mesmo. Lá em Boston. Lá em Boston. É o ano que eu encontrei com Jesus, porque fizeram uma campanha evangelística na igreja, na RCN de East Boston, na época, na cidade de Winthrop, perto de Revere. Aí uma amiga nossa nos chamou para ir para lá, só que eu era bem fechado com essas coisas. Verdadeiramente eu não tinha nenhum interesse para o evangelho. Eu sabia que eu estava fazendo era errado, eu tinha consciência disso. Mas eu não tinha interesse na idade que eu estava. Na minha cabeça eu queria aproveitar um pouco mais. E nessa época eu com a minha esposa, que hoje é minha esposa, a gente era namorados, então eu não tinha intenção nenhuma de procurar igreja, essas coisas. Mas, como ela me fez o convite, e junto com esse convite, eles fizeram um propósito de oração e jejum na igreja por 30 dias. E a pessoa a qual aquela pessoa convidasse, ela tinha um compromisso de estar orando e jejuando por aquela pessoa que ela convidasse. No caso, ela convidou eu e minha esposa, que eram namorados na época. E confesso para você que na hora que ela me deu o convite, eu peguei o convite, 30 dias antes ela me deu o convite, e eu pensei com ela, inocente, não sabe de nada. Eu não vou nisso. Quem não sabe era sim. Na minha cabeça era inocente, sabe de nada. Eu não vou nesse negócio nunca de igreja. Eu não quero isso. E sua mulher, ela queria ir? No caso, era minha namorada na época, né? Aí, meio que tipo assim, se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Porque também ela não entendia muita coisa. Resultado, foi algo de Deus mesmo. Porque se você... quando eu olho assim e volto atrás, essa época, nós decidimos aí, nesse encontro, que no cartão que deram para nós, no convite, era um encontro de amigos. Não era um culto evangelístico. Porque se falasse comigo no culto evangelístico, eu já sabia o que era, né? Então não era um culto evangelístico, era um culto de amigos. E aí o que aconteceu? Faltando mais ou menos assim 30 minutos para o meu irmão ir para a igreja, que ele já servia a Cristo nessa época, eu decidi que eu ia na igreja. E aí eu conversei com ela, vamos na igreja? Ela, da onde surgiu essa ideia? Aí eu peguei e falei com ela, se você não lembra, acho que a gente tem um convite para ir na igreja hoje. Vamos na igreja? Ela falou, se você quiser ir, nós vamos. E aí quando eu cheguei para o meu irmão e falei para ele que eu queria ir na igreja, ele não acreditou. Porque antes, o que eu fazia? Ele ia na igreja. E eu pegava o carro, como ele não dirigia, levava ele até na igreja, deixava na porta da igreja e não entrava. Eu voltava para casa para assistir o Fantástico. Eu não ia na igreja. Então, e fiz isso por muito tempo, mais de ano. Então ele não acreditava mais que eu ia na igreja. Então o dia que eu falei que eu queria ir na igreja, ele não acreditou. Ele olhou assim para mim e tal. Tipo assim, será que eu estou sonhando? Eu falei, não precisa ninguém te levar hoje, eu te levo. Você vai só me levar e vou voltar? Eu falei, não, eu vou te levar e eu vou na igreja também. Meu Deus. Aí ele olhou, ele ficou assustado. E aí foi quando eu fui para a igreja e cheguei lá. A igreja não era um templo muito grande, mas tinha lá, eu creio que umas 150 pessoas tinha no dia. Estava lotado. E quando eu entrei lá na igreja, eu percebi, falei, não tem nada a ver com encontro de amigos isso aqui. Te enganaram. Isso é um culto. Esse é um culto. Mas eu já estava lá dentro, não tinha como sair. Confesso para você que quando começaram a encenação de teatro sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, fizeram todo um negócio muito bem feito. A volta de Jesus, o arrebatamento, os demônios levando as pessoas para o inferno, aquela coisa toda. Eu fiquei todo gelado, todo arrepiado, esqueci. Eu queria sair de dentro da igreja, mas não conseguia, minhas pernas estavam presas. Não conseguia sair de dentro da igreja. E eu confesso que na hora que nós chegamos, algumas pessoas foram atender a gente foi e sentamos lá na segunda fileira da frente. Que para mim era a coisa pior que tem, ir na igreja e sentar na frente, porque eu sentar atrás. É o contrário, né? Porque no mundo a gente vai no show, a gente quer sentar antes de conhecer Jesus, quer sentar nas primeiras cadeiras. A gente vai na igreja, quer sentar nas últimas. É verdade. Já parou para pensar isso? É o contrário. Então, quando fiquei lá na frente, estava muito quente. Mas não era porque estava quente, lá fora estava frio, era janeiro.
Então estava, na verdade, com neve lá fora, mas lá dentro estava muito quente. Tinha muita gente, mais o rio ligado e tal, aquela coisa, e mais o poder de Deus que já estava manifestando lá dentro. E aí eu falei, não quero ficar nesse lugar não vou sair daqui. Aí fui lá para trás, o irmão arrumou uma cadeira para mim na segunda fileira de trás para frente. E eu fiquei lá. Aí foi esse dia que um pastor pregou a mensagem de Mateus capítulo 8, falando do leproso. E esse dia foi o dia que Deus marcou para ter um encontro comigo. 30 de janeiro de 2005. Nunca vou esquecer do dia, Glória a Deus. nem do dia e nem da mensagem. Porque eu ia na igreja, era uma coisa assim interessante. Até hoje a gente vê muito isso. Eu ia na igreja, às vezes, quando eu animava, eu dava a ideia de ir na igreja. Aí eu ia Só pode girar o microfone também, fica mais à vontade para o senhor. Ao contrário, fica mais fácil para o senhor. Isso. Eu ia na igreja e quando chegava na igreja, eu escutava mensagens falando sobre, um exemplo, problema financeiro. Se você está passando um problema financeiro e tal, vem para Cristo, que Cristo vai te ajudar a romper isso e tal. Aí eu olhava, não é meu caso. Porque problema financeiro eu não tenho, estou solteiro, trabalhando em 2 trabalhos, e dinheiro eu tenho guardado, ando de carro novo, eu não tenho necessidade de... Tranquilo, não me afetava. Às vezes eu ia em alguns cultos visitar, no final tinha um apelo e o apelo era feito para pessoas que estavam passando problema no casamento. E eu pensava, essa pessoa não é eu. Porque, primeiro, eu não sou casado e nem quero casar, não tinha intenção de casar. Sou solteiro. Então, essa pessoa não sou eu. Resultado, eu saía da igreja, a palavra não falava comigo. Outras vezes, pregavam e falavam sobre saúde. É que um menino de 20 anos vai ter problema de saúde, cheio de saúde, não existia esse problema. Então essas mensagens não mexiam comigo, eu só escutava elas. Mas esse dia, um homem chamado Christian, pastor Christian, que estava pregando a mensagem, hoje está no Brasil, e ele estava pregando a mensagem, começou a pregar a mensagem, depois de todo o teatro, que já mexeu muito comigo, ele pregou uma mensagem de 25 minutos, falando sobre o leproso. E aquele dia, aquela mensagem me pegou. Porque aquele dia mexeu no pecado. Nossa. Ele não falou nem de casamento, ele não falou de coisa financeira, ele não falou de problema de saúde, não falou nada. Ele falou sobre o pecado, falou sobre a eternidade, falou da vida que as pessoas vivem e se elas permanecessem, elas iam para o inferno. Então toda aquela mensagem bateu, ele estava longe de mim. E quando ele apontava o dedo, parece que vinha na minha testa, era eu. E no meio da mensagem eu lembro que ele pregando, as minhas pernas começaram a tremer. Eu tinha mais ou menos 5 anos que eu não chorava. Comecei a chorar e com muita vergonha, porque estava perto da namorada, você imagina. Então eu não queria chorar. E foi juntando todas aquelas coisas, mas era incontrolável, eu não conseguia. Aí no final da mensagem ele fez o apelo. E foi uma mensagem muito forte, e ele usou esse termo, falou assim, usou esse termo, e era para mim, eu era essa pessoa. Falou, seu prostituto, seu adúltero, hoje é a última chance que Deus está te dando. Meu Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, o inferno te espera. E aquela palavra, para mim, não era para outra pessoa, era para mim, era eu. E as pernas tremiam mais ainda. E aí ele fez o apelo no final. E a mensagem eu escutei, eu converti escutando esse tipo de mensagem. Aquele prostituto, aquele adúltero que estava preso no pecado, era eu. E eu lembro que as pernas tremendo, o coração acelerado, suando, chorando, tudo junto. Mas ali, a minha vontade era de correr de dentro da igreja. Mas eu não conseguia. E eu lembro que o rapaz chegou perto de mim e trabalhava no som e disse, vão lá na frente. E eu falei com ele, não, eu estou bem. Me deixa aqui. Mas eu continuei chorando, muito. E ele me olhando. E aí, resultado, ele voltou. E disse assim, vão lá na frente que eu vou com você. E quando eu vi, eu já estava caminhando com ele. Ele me pegou pela mão. Aleluia. Eu já estava caminhando com ele na direção do altar. E eu me lembro perfeitamente que quando eu saí da cadeira e dei os passos com ele no corredor da igreja,
eu senti um peso, como se fosse uma tonelada cair das minhas costas. E eu fui para frente. E ali passou um filme na minha cabeça, né? Que eu já sabia que se eu isso fosse servir a Cristo, a minha vida não poderia ser como eu era antes. Ia ter que mudar muita coisa. Então começou a passar um filme na minha cabeça. E agora? E a namorada? Como é que vai ficar isso? Já tinha um ano que eu namorava com ela. Isso não vai dar certo. Eu na igreja e ela não vai dar certo. E aí, nesse meio, enquanto ele foi fazendo o apelo, mais pessoas aceitaram a Jesus. Porque na noite que eu aceitei Jesus, 37 pessoas aceitaram a Cristo. Meu Deus. Era cruzado. Deu muito resultado. Eu fui a primeira pessoa. E a minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada, ela foi a última, ela fechou a fila. Eu abri, ela fechou. Aleluia. Então nós convertemos no mesmo culto, Glória a Deus. com a mesma mensagem. E depois disso começou a grande mudança na nossa vida, porque nós convertemos juntos. E depois no outro dia eu pedi ela em casamento, para quem não gostava de casar, pelo Caraca. telefone mesmo. O milagre já aconteceu. Como Já Deus aconteceu. trabalha. Porque Deus foi muito claro comigo. Eu estava indo embora para casa e ela estava dentro do carro. E aí eu comecei a falar com meu irmão. Meu irmão tinha 7 anos já que servia a Deus. E aí eu comecei a falar com meu irmão. Agora eu quero firmar, eu vou ficar firme na igreja. Meu irmão usou esse termo comigo. Como se você vai ficar firme na igreja? Não é assim que você pensa. Você primeiro tem que batizar, você tem que tomar a Santa Ceia, você tem que membrar, tomar a Santa Ceia e tal, para depois você ser membro da igreja e pegar firme mesmo. Aí eu falei, mas por que eu não posso fazer isso? Porque eu não entendia, né? Ele falou assim, na situação que você vive com a sua namorada, como se fosse marido e mulher, em outras palavras, você não pode membrar numa igreja desse jeito. E eu não entendi que era isso. Não fazia nem noção do que é isso. Mas ele foi bem curto e grosso comigo na conversa, dentro do carro. E aí, esse dia, eu pude escutar a voz de Deus. Eu creio que talvez uma das primeiras vezes que eu pude entender a voz de Deus. E ele foi muito claro comigo. Quando ele falou comigo o seguinte, assim, não toca mais nela. Ela é minha, você é meu, ela me pertence. E agora não é do seu jeito mais, é do meu jeito. E você só pode fazer isso depois que você casar. Uau. Aí, E daí, o que eu fiz? Eu não quis perder tempo também, né? Casar logo, né? No outro dia, eu já liguei para ela e pedi ela em casamento. aleluia. E aí, tive que conversar com a mãe dela e tal, e tive que ir até na corte, porque ela tinha 17 anos, pegar autorização do juiz para a gente casar. Depois de 31 dias, a gente estava casado já no City Hall. E depois, obviamente, casamos na igreja, depois de 6 meses, aquela foto ali no casamento na igreja. Uau. Depois de 6 meses, nós casamos na igreja. Mas foi algo assim muito rápido. Para adiantar aqui, nós convertemos em janeiro de 2005. Depois de 31 dias, nós estávamos casados no City Hall. Depois de uma semana de casado, nós somos nós dois batizados com o Espírito Santo no mesmo momento, juntos. Glória a Deus. No mesmo momento que eu fui batizado, ela foi batizada. Glória a Deus. E depois de 2 semanas depois do batismo do Espírito Santo, nós fomos batizados nas águas. E assim que a gente foi batizado nas águas, na mesma semana nós começamos a fazer parte da igreja mesmo, porque aí tomamos a Santa Ceia, fomos apresentados, tomamos a Santa Ceia, e com 2 meses nós já estávamos servindo na igreja junto, cuidávamos da livraria da igreja. Começamos em... Fiel. Que bênção. E é importante a gente valorizar os pequenos começos, né? Lembrar de onde tudo começou, porque hoje o senhor é pastor de igreja, a pastora Rosária também é uma bênção, ministrou no retiro de mulheres, e quando ela subiu naquele altar ali, a gente viu uma autoridade, aquela voz forte, e a gente vê tanto que Deus realmente fez a vida de vocês. E o que era mais interessante, que quando o senhor falava que toda pregação era sobre problemas financeiros, está passando por isso, está passando por aquilo, e a gente vê acontecendo isso muito nas igrejas. Sim. E às vezes as pessoas vão na igreja justamente procurando uma solução para aquela questão. Aí vai, vem, recebe a bênção, não permanecem. É como um remédio, né? Um remédio, você está com dor de cabeça, toma um remédio, passou a dor de cabeça, você já não faz mais uso dele. E na verdade tem que ser diferente. A gente tem que apresentar Jesus, né? A gente tem que ser ensinado a amar a Jesus, conhecer quem é Ele. Por quê? Quando você o conhece e esse amor ele entra dentro de você,
ele vai te suprir em todas as demais necessidades. Isso vai te fazer permanecer. E é esse o evangelho que justamente precisa ser pregado, né, pastor? Sim, claro. A essência do evangelho é Jesus, não para resolver os seus problemas, Sim. mas para sarar a sua alma, para curar você, para tirar você da condenação eterna. Porque quando você faz isso, as demais coisas, diz a Bíblia, serão acrescentadas. Quando você coloca Cristo em primeiro lugar. Então, na verdade, esses tipos de mensagem, elas não geram impacto verdadeiro nas pessoas. Momentâneo só. Eles são momentâneos, porque a pessoa pode ali aparentemente converter por emoção. O problema é que a emoção acaba, ela foge. É verdade. O dia que a emoção vai embora, ela não quer mais servir a Deus. Agora, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, pelo evangelho, a essência do evangelho, o evangelho genuíno, você pode passar o que você tiver que passar na vida, você não vai abandonar a Cristo. Cristo vai ser a primeira coisa. Você é capaz de qualquer coisa para você permanecer em Cristo. Então esse é o verdadeiro encontro que muda a vida das pessoas. E ele não muda na questão exterior, ele muda na questão interior. Começa de dentro para fora. E esse foi o trabalhar que Deus começou na nossa vida. Então, assim, essa é a essência do evangelho. É isso que realmente a nossa geração hoje precisa disso. Glória a Deus. Desse evangelho. E depois de quanto tempo vocês mudaram para Louisiana, se tornou pastor lá mesmo? Como é que foi? Sim, nós tornamos pastor lá. Na igreja que eu converti, eu nunca mudei de igreja, não fui para nenhuma outra igreja, nenhum outro ministério, que é a RCN de Boston, do pastor Uriel de Jesus. Então eu não mudei de denominação, nada. E na mesma igreja onde eu converti e comecei a servir a Deus, nessa mesma igreja, depois de cerca de 1 ano e 2 meses para fora, eu já era, eu dirigia um culto, ajudava a dirigir, depois assumi o culto, ajudava a dirigir o culto de segunda-feira, que era o culto de libertação, na segunda-feira. E já comecei a trabalhar orando por pessoas. Eu não era diácono, eu era um cooperador da igreja, eu ajudava na organização da igreja. E cuidava da livraria, trabalhava na cantina para fazer comida para as pessoas que quando acabava o culto, ajudava. Mas o pastor me liberou antes mesmo de eu ser consagrado para estar orando pelas pessoas. Então eu já comecei ali, com cerca de 1 ano e 2 meses para fora, eu já estava orando. Eu abria o culto e começava a orar, esperava o pastor chegar. Então ele investiu em você. Investiu. Eu, graças a Deus, estou onde estou hoje, primeiro por causa de Deus e porque Deus colocou homens na minha vida, cheios de Deus, né? que me direcionaram. Reconhecer o chamado de Deus na minha vida e investir em mim. E, obviamente, eu abracei também o investimento que eles estavam dando, né? Mas, assim, aí começou assim. Então, aí, depois de cerca de 2 anos, como eles viram que Deus estava fluindo na minha vida muito rápido, eu não cheguei nem a ser diácono, de cooperador, fui para presbítero. Uau. Já. Aí eu já ajudava o meu pastor de frente mesmo. Foi quando ele colocou por completo mesmo, na verdade, o culto já na minha mão. De segunda-feira eu que cuidava, dirigia. E logo em seguida, ele já reconheceu também o ministério evangelístico na minha vida. Então, me consagrou evangelista, minha esposa é missionária. E aí, depois passou no próximo ano, porque não necessariamente você é consagrado um ano e no outro você é consagrado, mas eles viram o fluir de Deus, a velocidade que Deus já trabalha na nossa vida, a disponibilidade que a gente tinha, a renúncia que a gente fazia, porque eu fiquei praticamente 6 anos da minha vida, nem férias eu tirava. A gente era trabalho, casa e igreja. Igreja, trabalho, casa. Era só isso. Era a nossa vida. Durante 6 anos. Praticamente foi isso. Eu junto com ela. A nossa vida foi investir o máximo que a gente podia em Deus. Quando chegou 4 anos e meio, que eu estava na mesma igreja onde eu tinha convertido, eu era pastor. Me levaram a pastor. Meu Deus. Então ela era missionária e eu era pastor. Com 5 anos que eu estava na igreja, o co-pastor que estava na igreja não quis ficar mais
me levaram a ser co-pastor da igreja que eu havia convertido com 5 anos. Tudo aconteceu muito rápido na vida do senhor, né? Foi algo rápido. Mas isso também é resultado da entrega, da renúncia, de deixar com que o Espírito haja. Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas recebem profecias, elas sabem que elas têm uma promessa, mas elas não buscam para que isso se concretize. Então, acaba que o tempo vai passando. É como o povo hebreu quando sai do Egito para a Terra Prometida, né? Uhum. Eram para eles ter chegado muito antes, mas murmuraram, reclamaram, e aí passaram-se muitos anos naquela posição. A promessa foi mantida, mas pela posição deles durante o processo fez com que o tempo se alargasse mais. Ou não, isso aí está diretamente conectado. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que toda profecia direcionada ao ser humano, ela está conjugada com a palavra. Então não existe profecias sem condições para o ser humano. Existe a profecia de um exemplo que, Jesus vai voltar. Não está condicional ao ser humano. Se o ser humano aceitar essa profecia ou não, vai acontecer, ele vai voltar. Então é incondicional. Mas nas demais profecias que Deus vai lançar na sua vida, na vida de quem for que estiver aqui assistindo, vai assistir depois, na minha vida, esta palavra profética ou profecia é condicional. Condicional o quê? Ela está conjugada com a palavra. Então precisa haver uma disponibilidade da pessoa que recebeu a profecia em praticar a profecia, que é a palavra de Deus, a maior de todas as profecias. Então quando a pessoa ela disponibiliza colocar em prática a palavra, o que vai fazer? Isso vai fazer com que haja uma aceleração para que aquela profecia que foi proferida venha se cumprir. Então, por isso que algumas pessoas recebem palavras de profecia e é Deus que falou. Porém, elas não param para pensar que aquela palavra é condicional. Condicional à disponibilidade dela de prática da palavra. Porque essa pessoa... Tem gente que vai usar esse termo, né? Você deve ter escutado isso. Quem tem promessa não morre. Mentira. Morre. Quem tem promessa morre. A promessa de Deus permanece. Mas se a pessoa que recebeu a promessa não se posicionar na palavra, ela morre e a promessa vai se cumprir na outra geração. Meu Deus. Olha que forte. Então, não existe isso. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, e eu tenho uma promessa sobre a minha vida, e eu posso sair da presença de Deus, bagunçar e fazer, e eu não vou morrer, porque quem tem promessa não morre. Mentira. Tem gente cheia de promessa morrendo. E a promessa vai se cumprir na próxima geração. Meu Deus. Pastor, nós começamos essa edição até falando que quando o senhor chega, o mundo das trevas até treme, né? E isso está muito ligado ao ministério do Senhor, que é de libertação, né? Nós pudemos vivenciar lá no retiro, onde houve manifestação demoníaca ali e tudo mais. Quando que o senhor identificou o seu... E até ia te perguntar, isso é um chamado? Qualquer pessoa que busca, ela pode aprender? Como que funciona? Baseado na Bíblia, né, o que Jesus deixou para os seus discípulos, por exemplo, Mateus capítulo 10, ele separa os discípulos e envia 70 discípulos de 2 em 2 e ele dá para eles poder e autoridade sobre os espíritos malignos, todos os espíritos malignos e sobre todo tipo de enfermidade e moléstia que existe no meio do povo. Então Jesus deu autoridade para quem? Discípulos. Quem é discípulo? Seguidor de Jesus. Então, na verdade, expulsar demônio não é um dom, é uma ordem de Jesus. Toda pessoa que tem Jesus, se ela entender quem ela é em Deus, ela pode expulsar demônio. Porque não é um dom. Existe o dom de curas. Sim. Mas o dom de expulsar demônio, não. Você pode ter um entendimento um pouco a mais relacionado ao mundo espiritual, de guerras, de coisas assim. Mas toda pessoa que está em Cristo, vivendo uma vida correta em Deus, ela tem autoridade para expulsar demônio. Pode ser uma criança de 3 anos. De 4 anos, de 5 anos, que se ela falar o nome de Jesus, aqueles demônios, não importa. Se é 17, como foi lá, se é uma legião, 6.000, não tem problema. Se ele falar no nome de Jesus, ele vai ter que obedecer. Porque Jesus ordenou que os seus discípulos, seus seguidores, expelissem demônios. Então não é um dom, é uma ordem. Sim, e em relação à sensibilidade, porque
às vezes, igual você falou, é uma ordenança, né? Mas beleza, o demônio ali se manifestou. Mas também tem aquele demônio que ele fica quietinho. Sim. E aí é onde a pessoa precisa ter o discernimento de que aquela pessoa, existe um demônio que habita ali, que segue ela e que está matando ela. Sim. Esse discernimento, ele também é relacionado à busca somente, ou é uma questão de um chamado? Olha, eu tenho um chamado, uma vocação para a área de libertação e eu tenho essa sensibilidade. Eu creio que, baseado também na Bíblia, realmente algumas pessoas têm um chamado mais voltado para essa área de guerra espiritual, ok? Agora, a questão de você identificar a pessoa que está endemoniada ou não, isso vai da sensibilidade do espírito, ok? Então, isso está conjugado com a vida, a sua dedicação a Deus. De acordo com que você vai buscando a Deus, você vai se entregando para Deus, você vai se renunciando para servir mais a Deus, a tendência é essa sensibilidade ir aumentando. Então, um exemplo, os meninos brincam comigo, né? Para mim é como se fosse um radar que eu tenho na cabeça. Eu olho para a pessoa e eu sei se ela está oprimida ou não. Na hora, não é coisa, eu sei que é coisa de Deus, eu olho para ela e eu sei se ela está oprimida ou não. Um exemplo, quando eu vou orar para a pessoa, ela vai cair, eu sei quando ela está oprimida, que às vezes é só caso de opressão mesmo, alguma coisa assim, tem um espírito que está influenciando, mas a pessoa não está possessa, que é diferente, né? Está influenciando ela. Sim. Isso pode acontecer muito na área de depressão, de medo, pode acontecer isso. Então o espírito está influenciando a pessoa, ele não está dentro da pessoa, igual o caso de manifestação mesmo, da pessoa ficar possessa. Então, quando eu vou orar para a pessoa, eu já tenho essa sensibilidade que eu creio que Deus deu de acordo que eu fui amadurecendo. Claro que eu estou amadurecendo em muita coisa. Cada processo de libertação é uma surpresa. Você nunca pode dizer que você sabe já o que vai acontecer, porque não tem como. Ok? É o mundo espiritual. E então, de acordo que você vai trabalhando, essa sensibilidade vai aumentando. Então, assim, eu já sei quando a pessoa ela cai no chão, ela cai oprimida. Né? Tem gente que usa esse termo, é totalmente equivocado, que toda pessoa que cai está endemoniada. Entendeu? Aí tem uns que usam a ideia de que se cair para trás é Deus, se cair para frente é demônio, ou cair para frente é Deus, cair para trás é demônio. Tem esses negócios aí, essas linhagens teológicas que não dá para entender muito isso, ok? Não tem nada a ver, e não é a gente que derruba ninguém. Muita gente fala, o Espírito Santo não derruba ninguém, o Espírito Santo levanta, obviamente, mas o poder de Deus, quando ele vem sobre a vida da pessoa, em certos casos a pessoa não vai aguentar. Sim. As pernas vai ficar fraca, entendeu? Ela não vai conseguir ficar de pé, e aí ela cai. Então tem a pessoa que está caindo, que está recebendo uma porção a mais da unção de Deus. O poder de Deus está fluindo dentro dela de uma maneira tão forte que ela não resiste e acaba caindo. E tem a pessoa que cai porque ela tem partículas de trevas dentro dela, ou em certos casos uma pessoa fica possessa porque tem pactos, ou alguém ofereceu alguma coisa, bruxaria para aquela pessoa, e aí os demônios entram na pessoa. Então tem a pessoa que cai no poder da unção, recebendo a manifestação de Deus. Tem a pessoa que cai e ela está oprimida, mas pela influência, ela não está possessa. E tem o caso que vocês viram, que na verdade eu já lido com isso desde um ano de convertido. Eu já venho vindo isso. Então, assim, a pessoa cai e na mesma hora você já sabe que ela está endemoniada, que nós vamos usar, né? Então ela está possessa. Então, naquele momento ali, aquela pessoa, ela não tem consciência de nada. Ela está fora desse mundo. Você pode perguntar a ela que ela não sabe o que aconteceu. Tanto é que na hora que ela levanta assustada. O que está acontecendo? Tipo assim, por que eu estou no chão? Entendeu? Porque, na verdade, ali, a mente dela está apagada e toda tomada pelas trevas. E acontece porque um homem de Deus, segundo a palavra de Deus, o homem de Deus, ele é o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo está nele. Então, quando ele chega orando e ele chega impondo as mãos, usando o poder da palavra de Deus, o que vai acontecer? É um choque. É como se fosse um curto-circuito entre luzes e trevas. E como a luz sempre venceu as trevas, o que vai acontecer?
aqueles espíritos que estão agarrados na pessoa, eles sentem um choque. Então, o que eles fazem? Manifesta. A última coisa que um demônio quer fazer é manifestar. Não quer ser revelado. Não, porque um demônio escondido é um demônio que tem força. E um demônio que manifesta é um demônio derrotado. Legal. Então, Legal não, né? Não, Legal é expulsar ele. Pastor, para as pessoas que estão nos assistindo, o mundo espiritual, o mundo das trevas, ele é muito bem organizado, né? Sim. Existem as hierarquias e eu já ouvi muitas pessoas falarem que o bruxaria não atravessa oceano. Como que funciona essa organização deles? Porque eu vi que o senhor, no momento que estava ali fazendo aquela libertação ali, o senhor perguntou, né? Quantos são? Sim. E quem é o líder? Sim. De onde veio esse discernimento de saber ali que era mais de um demônio que estava ali? Isso a gente pode mostrar na Bíblia, melhor para vocês. Para você ficar bem claro, só não ficar nas minhas palavras só. Se você encontrar no livro de Efésios, você vai ver que em Efésios nós podemos encontrar isso. Quer ver? Efésios, capítulo de número 6, e o versículo de número 10, vai dizer o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, armadilhas secretas que as pessoas não sabem, ok? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Se você não luta, o mundo espiritual não é contra pessoas. Você não usa armas físicas, são isso espiritual. Mas sim contra olha as hierarquias. Agora começa. Daí é onde surge a sua pergunta, está aqui a resposta. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, ok? Um tipo de demônio. Contra potestades, outro tipo de demônio. Contra príncipe das trevas, outro tipo de demônio, ok? Deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, existe a hierarquia. Ao contrário de algumas pessoas que elas pensam que o mundo espiritual é uma bagunça, não é uma bagunça. E o reino das trevas também não é uma bagunça. Por quê? Tudo que Deus cria é organizado. E se você parar para pensar, quem criou o inferno foi Deus. Só não foi para o homem. O homem vai para lá porque ele desobedece a Deus. Mas Deus criou esse lugar por causa da rebeldia de Lúcifer. Então, ele e a terça parte dos anjos, esse lugar é a habitação deles. Só que ele usa o engano para levar o homem para lá. Então, tudo isso é muito bem organizado. Isso não é desorganizado. Então, aqui, claro que se você pegar isso aqui, um exemplo, se você usar a palavra principado, a palavra principado vem de príncipe, alguém que tem poder. Então, principados, ele pode dominar um estado, ele pode, em certos casos, um estado, ele pode dominar uma cidade, ele pode dominar uma região, ele pode dominar uma nação. Ele pode, em certos casos, isso é de acordo com o nível do pecado daquela região. Quanto mais pecado, mais legalidade ele tem. Uau. E isso, como eu falei para vocês hoje na mensagem, o maior pecado do homem é rejeitar Cristo. Porque aí é onde a fonte que produz os outros pecados. Então, quanto mais a nação ou a região rejeita Cristo, mais força o demônio ganha. Então, ele pode dominar uma cidade, pode dominar um estado, pode dominar uma nação, em certos casos, ele pode dominar continentes. Porque é um tipo de espírito que ele tem autoridade nos ares, né, nos lugares celestiais, para operar, né, com essa potência. Claro que tudo isso é permitido e limitado por Deus, né, a gente sabe disso, mas de acordo com o pecado
da humanidade, eles vão executando poder. Então depois vem as outras classes de demônios. Então, na verdade, é o seguinte, esses demônios que a gente expulsa, esses são chamados de hostes espirituais, que são demônios particulares, digamos assim. São demônios que operam no corpo das pessoas. Mas por trás desses demônios, lá nas regiões pesadas mesmo, existem os comandantes, que eles é que oprimem a cidade inteira e dá ordem a esses demônios de níveis menores. Lembrando que são seres espirituais, eles são altamente poderosos e super inteligentes. Os demônios não são burros, como algumas pessoas acham que eles são. Não, eles são inteligentes. Porque se Satanás fosse burro, como algumas pessoas proferem que ele não tinha enganado Adão, ele não tinha enganado Eva. E Eva tinha enganado Adão. Porque Eva e Adão estavam na sua pura consciência, não existia pecado. E mesmo assim ele conseguiu ainda enrolar eles. Ele conseguiu enrolar, claro que nessa época ele ainda não era Satanás, porque Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo de luz. Mas a corrupção entrou no coração dele e se transformou num anjo de trevas, que é o diabo, o enganador, o Satanás, o portador das trevas. Então, assim, tudo isso funciona muito bem organizado. Então, quando você vai, por exemplo, na questão aqui individual de demônios que manifestam as pessoas por bruxarias, no caso ali você viu, eles receberam um sacrifício para o quê? Destruir aquela vida. Foi de um bode, correto? Um bode. Só para o pessoal estar mesmo alinhado que não estava lá, o pastor teve a direção, né? Que ele foi orar pelo rapaz. Conta para nós, pastor. Basicamente, foi orar pela pessoa e aí o senhor percebeu que existia ali, que ele estava endemoniado, ou não, ou o senhor não se manifestou o senhor, através ali da oração e através das ordens de comando, foi quando ele se manifestou? Foi assim, basicamente eu vi que, primeiro, né, para essas coisas acontecerem, na maioria das vezes a pessoa precisa se entregar a Deus. E eu vi ali um homem que, com todas as suas debilidades, problemas que estava vivenciando, ele foi no altar para se render a Deus, depois da palavra. Então foi quando eu desci, e ele era a pessoa que estava de joelho, e eu fui orar por ele. Mas, na verdade, na minha cabeça, naquele caso, não passava na minha cabeça que ele estava a esse nível. Dava para ver que existia um nível de opressão, mas não sabia que estava esse nível. Então, quando eu coloquei a mão na cabeça dele, é onde aconteceu exatamente o choque que eu falei com vocês. E na hora que ele torceu o corpo e gemeu, eu já sabia. Não. Eu já sabia, na hora eu já sabia. E eu vi que ele colocou a mão para trás, parece que estava algemado. O pastor foi dando a voz de comando. Pastor, agora algo interessante que eu nunca tinha visto assim, porque eu estava literalmente do lado, assim, observando tudo. O senhor pedindo o anjo para colocar a espada. Aquilo ali foi muito forte. O senhor pediu para o anjo colocar nas costas. Sim. E o cara literalmente fazia um movimento que tava, tinha uma espada ali nas costas. Sim, mas tem. Porque cada pessoa trabalha de uma forma, né? No meu caso, desde o início eu já fui orientado a trabalhar dessa forma. Eu me lembro a primeira vez que eu comecei a ter essa experiência com um anjo que me acompanha na hora da libertação. Uau. Eu me lembro que quando eu tive uma experiência com um demônio muito violento mesmo, e eu fiquei meio assim na hora, dá um pouco experiência na época, eu fiquei meio preocupado. Aí a gente nunca usa expulsar demônio de olho fechado. Sim. É uma tática que a gente tem. A melhor coisa que você faz, não está de gravata, porque pode acontecer alguma coisa, ele agarrar na sua gravata. Você não sabe. Cada pessoa é uma reação diferente. E nem de olho fechado, porque de repente ele pode dar uma reação entre a carne e a possessão, te acertar um soco, alguma coisa e te machucar. Então você fica de olho aberto. O demônio você expulsa de olho aberto. Mas eu lembro que nesse dia eu fechei os olhos. Por algum motivo eu fechei os olhos, orando pela pessoa. E a pessoa estava no chão endemoniada já estava amarrado já, do dia que você viu lá, não tinha como fazer muita coisa. Porque você imagina um homem daquele tamanho, com aquele braço, endemoniado. Você imagina se ele levantar, o que acontece? Tá doido. Aí, esse dia eu tive a experiência,
que quando eu olhei no mundo do espírito, eu vi um anjo que chegou perto de mim. E ele dava mais ou menos 3 metros de altura sem encostar no chão. E aí o Senhor falou comigo, ele está do seu lado para te ajudar, ele vai te acompanhar. Aleluia. E tudo que você der ordem do meu nome, ele faz. Ele está aí especificamente para isso. Pode dar ordem do meu nome que ele faz. E aí daí para frente eu comecei a ter essa experiência de que quando uma pessoa está possessa, às vezes eu faço isso, às vezes não, depende muito da direção do Espírito, na hora que cada caso é um caso. Mas na maioria das vezes, quando uma pessoa fica possessa, ele chega. Meu Deus. E aí ali Tudo que você pedir ali, ele... na hora ali é uma coisa muito forte, porque na hora nitidamente parece que o céu se abre e desce uma autoridade que eu não usufruo dela toda hora. É algo especial para aquele momento mesmo. Desce, abre em cima de mim, e eu já sei que tudo que eu der ordem aquele Espírito para fazer, ele vai fazer, por causa que na hora que eu der ordem e que eu falar para o anjo fazer, ele faz. Por quê? A Bíblia também vai falar sobre isso. Que os anjos são o quê? São espíritos afogueados, ministradores, que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, para aqueles que estão, para aqueles que estão em Cristo, há anjos que trabalham para nos defender. E há anjos que trabalham também no nosso ministério. É claro que ele é servo como nós, né? Sim. Os anjos são servos como nós, ele vem para servir. Mas anda com nós. Se você for olhar um exemplo em Atos capítulo 12, se você olhar quando Pedro estava preso, e a igreja foi orar intensamente, e Pedro estava preso numa segurança máxima, e a igreja começou a orar, o que aconteceu? O anjo apareceu na cadeia, e o anjo abriu a cadeia, o anjo chamou ele abriu os portais de ferro, tirou ele, levou até a rua chamada direita, se eu não estou equivocado, ele foi, deu seguimento até a casa onde ele tinha que ir. Olha para você ver como é que as pessoas já tinham entendimento sobre isso. Quando ele chegou na porta, a menina que foi atender ficou tão apavorada e saiu para chamar o povo. A resposta de Deus, Pedro saiu da cadeia, miraculosamente, não tinha como ele sair da cadeia, ele ia morrer. E aí as pessoas chegaram e olharam e ficaram tão impactados que uns disseram para o outro, não é Pedro, não, é o anjo que anda com ele. Meu Deus. Não é Pedro, não está lá na palavra, quem conhece a palavra sabe. Não é o anjo que anda com ele. Então, naquela época ali, você vai ver que as pessoas já tinham entendimento que um homem de Deus já tem anjos que andam com ele, especificamente para o seu ministério. Eles são servos, igual a gente. Eles não aceitam adoração, ninguém pode adorar eles, mesmo se a pessoa quiser, não vai conseguir, porque a adoração é só para Jesus, para ninguém. Eles são servos. Se você olhar na Bíblia, você vai ver várias vezes algumas pessoas querem prostrar diante dos anjos, e falando, não, fica de pé, eu sou servo igual você. Uau. Só é ser espiritual. E tem algumas reações que elas vêm para o natural. Eu lembro que uma vez eu vim de igreja no Brasil da visão celular, né? Então eu liderava uma célula. E aí tinha uma moça, uma senhora já, que ela passava por muitos problemas. E eu lembro que eu estava ministrando justamente sobre libertação, né? Uhum. A gente precisa se libertar. E aí nós ministrei a palavra inteira. No final, que nós fizemos a última oração, de repente ela levanta assim, eu preciso ir embora. E aí foi a primeira vez que eu precisei expulsar um demônio. Então imagina, eu era bem mais novo. E aí eu virei pro lado e falei, Deus, é o senhor aqui, vamos pra cima, não tem como fazer, eu sou o líder da célula, né? E eu lembro que nós sentamos ela na cadeira e ela olhava pra mim, aquela coisa toda. E Deus me deu discernimento para orar para ela por comida consagrada. E Deus dá na hora. Sim, me deu discernimento por comida consagrada. E aí eu comecei a orar, né, e aí teve um outro rapaz que já veio impor a mão sobre ela e orar em línguas, e passar óleo e tudo mais. Eu falei, não. E aí eu cheguei no ouvido dela e falei assim, em nome de Jesus, você vai libertá-la agora. E aí foi quando Deus me deu a direção, e aí eu comecei a orar, né, sobre essa alimentação. De repente essa mulher começa a vomitar. Mas ela vomitava muita coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Por dentro eu tava com medo,
né? Era a primeira vez. Eu pensei assim, eu vou mostrar. Ele não consegue ler meu pensamento, né? Então eu não vou mostrar, né? É no nome e na autoridade, como você falou. Sim. Se é no nome e autoridade de Deus, ele vai sair. Sim, em nome de Jesus. E pro outro lado existe uma preocupação, porque qualquer um ele pode expulsar no nome e autoridade de Deus. Mas se é uma pessoa que não busca, uma pessoa que não tem uma vida de consagração mesmo com o Senhor, o fato dela expulsar aquele demônio, aquilo pode trazer consequências para a vida de quem está expulsando? Oh, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é uma coisa séria, porque você está lidando com o mundo espiritual. Sim. Então ali a guerra não é contra a pessoa. Como eu Sim. acabei de ler para vocês, a guerra não é carne e sangue, não é pessoa, a guerra ali é espiritual. Então quem está expulsando o demônio, nitidamente está de cara a cara com o diabo. E o diabo não respeita você, não respeita eu, respeita Jesus. Então o que vai fazer o quê? Ele sair da pessoa e você controlar a situação e expulsar ele da pessoa sem você ter uma retaliação que pode causar escândalo na sua vida, é um nível da presença de Jesus na sua vida. Então se a pessoa está com a vida torta, ela não está firme com Deus, ok? Ela está meio lá, meio cá, não põe a mão. Não põe a mão porque há problemas. Porque eu já vi isso, eu já presenciei já. Entendeu? E as pessoas que estão aqui assistindo também junto com nós aqui sabem do que eu vou falar. Eu já vi pessoas... Isso é uma coisa bem... Assim, tem que ter discernimento para entender. Um exemplo. Se um demônio manifestar com você, vocês colocam a mão nele, a autoridade no mundo espiritual está com você. Eu não vou chegar lá, sabe, porque eu tenho mais ou menos uma ideia de como funciona a coisa e falar assim, Henrique, tipo assim, chega para lá e deixa que eu mexo. Não, a não ser que eu seja o pastor da igreja, você seja a ovelha, e eu vejo que você não está dando conta do assunto, então como eu sou autoridade espiritual naquela região, eu vou fazer isso, mas eu não posso fazer isso, a não ser que você fale, pastor, cuida aqui. Entendeu? Nicolas, cuida aqui. Aí você está o quê? Transferindo a autoridade. Se eu chegar lá de uma vez assim, querer bancar o bambambam da história, eu posso me dar mal nessa história. Porque, como eu falei com vocês, as coisas são bem organizadas. E também tem essa questão que você falou sobre a respeito da pessoa não estar preparada. Entendeu? Eu já vi casos, tipo assim, da pessoa querer chegar desse jeito. Entendeu? Eu estou expulsando demônio, o cara acha que é só chegar a expulsar e tipo assim, chegar na minha frente e sai demônio, aquela coisa toda. E do nada o demônio manifestar e falar assim, você não. Você, já vi várias vezes, você não. E o cara tentar insistir. Sai no nome de Jesus. Se você falar mais uma vez, eu vou contar a sua vida que você está fazendo. Mas se o que ele conta é a verdade mesmo, ou ele faz assim para envergonhar a pessoa? É o seguinte, nós sabemos que baseado na Bíblia, temos que ir tudo para a Bíblia. O diabo é mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade, tudo que ele fala é mentira. Bíblia, nós não podemos fugir disso. Porém é o seguinte, as pessoas que querem fazer as coisas erradas, estão fazendo coisa errada e querem lidar com o mundo espiritual, expelir demônios, o que vai fazer? Quem influenciou a pessoa a fazer aquilo errado? Os demônios. Então ele sabe muito bem do que está acontecendo. Então, na verdade, é o seguinte, ele fala mentira, ele é o pai da mentira. Obviamente, os demônios também são mentirosos. Você não pode acreditar no que eles falam, tem que tomar cuidado. Só que, nesse caso, ele está o quê? Ele está simplesmente dedando a pessoa, na nossa linguagem, né? Dedando a pessoa aquilo que ele próprio influenciou a pessoa a fazer. Então, o que ele está falando não é, na verdade, ali que é uma verdade, porque o cara fez aquilo mesmo. A mentira dele induziu o cara a fazer aquilo e agora ele está contando o que o cara fez. E na maioria das vezes você pode perguntar que se você deixar ele falar. E eu, várias vezes já aconteceu, eu falo, não, cala a boca, fica calado, só fala o que eu mandar. Aí já corto para não envergonhar a pessoa. Mas se deixar ele fala, ó, você está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. E se você apertar a pessoa depois, ela vai ter que confessar, porque ela está fazendo exatamente aquilo. Meu Deus. Uau. E passou duas perguntas, na verdade. Na verdade eram três. Na verdade tem muitas perguntas, mas deixa eu selecionar. É o tema dele favorito, pastor. Eu gosto demais sobre esse assunto. Então tem muita coisa que eu sei, mas às vezes a dúvida para as pessoas. Um demônio, ele pode manifestar numa criança? Pode.
Pode já aconteceu comigo já algumas vezes, de ver. Meu Deus. Porque demônios, eles não respeitam esse fato que nós dizemos de inocência. Era isso. Ele vê um ser humano e ele odeia tudo que Deus criou, mas o ser humano ele detesta. Porque o ser humano é o quê? Criado à imagem e semelhança de Deus. Okay? Então, de alguma forma, ele olha para nós, mesmo a pessoa estando fora da presença de Deus, de alguma forma o ser humano reflete quem Deus é. Entendeu? Então, ele odeia o ser humano. Ele não gosta do ser humano. Quem acha que ele vai ajudar ele para alguma coisa está enganado. E aí o que acontece? Ele não vê uma criança no ventre, ele não vê uma criança de 1 ano, de 2 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. E ele não vê uma senhora, um senhor de 80, 90, 100, 101, 115 anos. Ele vê um ser humano, uma alma. Então, como é que ele vai trabalhar? Ele não vai trabalhar no sentido de idades, ok? Se é inocente ou não. Ele vai trabalhar com legalidade. Entendeu? Isso não aconteceu comigo. O que eu vou falar aqui agora é um testemunho que eu ouvi um pastor falando e ele colocou à prova. Okay? Inclusive, isso era um pastor da Igreja Universal, que eles trabalham muito com isso também. E eu vi ele dando testemunho e colocou a mãe, colocou a criança e colocou o testemunho de que ele expulsou o demônio. A mãe estava oprimida, muito oprimida, porque tinha ido no médico e a criança de 8 meses no ventre dela e o médico falou que a criança estava morta. Ok? A criança não tinha como mais... ela ia ter que fazer uma cirurgia para tirar a criança. A criança estava morta. E ela foi na igreja desesperada pedindo ajuda. O pastor orou por ela. Tá? Estava gravado, eu escutei. Não foi o caso que alguém me contou, não. Eu escutei. O pastor orou por ela. E quando ele orou por ela, ela ficou possessa. Ok? E aí o pastor foi entrevistando o demônio, como diz o pastor. Ele perguntou para ela, quem matou a criança? Aí ele falou assim, foi outro. Aí ele disse, então o outro que veio e matou a criança, manifesta agora. E aí ele manifestou dentro da criança e saiu voz de criança na boca da mulher. Misericórdia. Dentro do ventre da mulher. O que ele fez? Ele expulsou o demônio da mulher, expulsou o demônio da criança, a criança reviveu, a mulher foi liberta e levou a criança no altar para apresentar. Glória a Deus por isso. Isso mostra muito claro que ele não respeita a idade, ele respeita Jesus. Se alguém naquela família tiver quebra de princípios e não tiver em Jesus, se for feita alguma bruxaria, obra de voodoo, essas coisas altamente pesadas que a gente sabe que faz e que a pessoa não tiver Cristo faz e pega, não quer importar. Se é criança que está no ventre, se é uma criança que está andando, começando a andar, ou se tem uma certa idade, ou se é um velhinho de 90, 100 anos. Ele entra. Porque se há uma legalidade, ele trabalha com legalidade. Então, se há uma legalidade para ele entrar, ele não vai respeitar. Ele vai entrar. O que está escrito na Bíblia, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, vai dizer o seguinte, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo e bramando como leão, buscando alguém que ele possa tragar. Como é que ele vai tragar alguém? Quando há uma quebra de princípio. O que dizer? Uma brecha, um pacto, uma aliança, um vínculo, uma legalidade, e aí ele pode entrar em qualquer pessoa que abra espaço. Uau, meu Deus. E um demônio, ele pode se materializar ou ele somente ele incorpora em alguém? Porque a gente vê às vezes muitas pessoas falando, eu vi um vulto, eu vi um negócio ali, de repente o negócio apareceu para mim. Existe também aquela questão quando a pessoa está dormindo e ela se sente presa na cama. A paralisia do sono. A paralisia do sono. Também já vi isso aí, já vi. Eu já ouvi dizer também, não sei, de até mesmo abuso sexual de demônio. Sim, e tudo. As pessoas que mexem com bruxaria, por exemplo, eu passei os primeiros 5 anos da minha conversão estudando sobre libertação. Então, eu já li vários livros, lendo e na Bíblia e checando todas essas coisas para entender um pouco melhor como é que funciona isso, ok? Então, as pessoas que, um exemplo, que
que tem pactos, que tem aliança com Satanás, bruxo, macumbeiro, satanista, né, da pesada, eles fazem pactos com os demônios até o ponto dos demônios se materializar para eles. Porque eles têm um pacto ali no mundo espiritual e eles se materializam para eles. Ok? E vai acontecer também certos níveis de perturbações que as pessoas passam, que é tão real que não é só em sonho, porque em sonho às vezes a pessoa acontece com muita gente, né? De aparecer em sonho, que na verdade parece um sonho, mas não é. Se o corpo está dormindo, você está acordado no espírito. Então é uma guerra espiritual. Mas tem pessoas que nitidamente vê eles materializar na frente deles de acordo com o vínculo que eles têm, o pacto que eles têm com os demônios, ou no nível da bruxaria que a pessoa tiver debaixo dela, né? Se ela estiver fora da presença de Deus, pode acontecer de certos casos, né? Isso não é coisa que eu presenciei, para te falar a verdade, mas já ouvi testemunhos de pessoas que chegam a tomar arranhões, a acordar arranhado, outros apanhar, levar coça e acordar com as marcas de manhã. Entendeu? Meu Deus do céu. Então existe isso. É um mundo, na verdade, esse mundo do reino das trevas, de libertação, de batalha espiritual, é um mundo que você vai sempre aprender. Sempre vai estar aprendendo. Por isso que eu falo com vocês, cada pessoa que fica possessa e você vai trabalhar com ela é uma surpresa. Você não sabe como é que é. Entendeu? Você vai, que é a experiência com o poder de Deus, confiado no Senhor, mas exatamente como vai ser é meio complicado de dizer. Não tem como você saber. E, por exemplo, o senhor que é um pastor, é uma pessoa muito usada nessa área. Os demônios realmente eles dão uma tremida, né? O senhor fica conhecido ali no mundo espiritual. Ele sabe quem você é em Deus, né? Mas na verdade eles não tem por causa da gente, não. Eles têm por causa da presença de Jesus. Sim, não é a gente, não. Na verdade, não tem nada. Tem a ver com a gente porque a gente vai conectando com o Senhor. Mas, assim, como eu falei para vocês, eles vão olhar primeiro para o nível da presença de Jesus dentro de nós. Então, assim, se já aconteceu comigo esse tipo de caso também, assim, de você, uma pessoa está oprimida, ou está perturbando a casa, a família, alguma coisa assim, e aí chamar você. No caso, aí você vai. Quando você chega na escada, ele já dá um grito. O que você vai fazer aqui? Eu não quero você, quero que você vá embora. Porque ele já sabe que na vida da gente já tem um nível de autoridade no nome de Jesus, que ele não vai poder ficar mais naquele corpo, ele vai ter que sair. Então ele já entra em desespero. Isso aconteceu com Jesus também. Não aconteceu com Jesus? Em Marcos capítulo 5, quando Jesus foi encontrar com o Gadareno, Jesus não precisou ir lá no cemitério buscar ele veio. Falou, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Jesus, cala a boca, não fala nada não. Entendeu? Já expulsou eles. Então, eles reconhecem. O nosso episódio tá chegando ao fim, pastor. A gente queria conversar muito mais. É um assunto que realmente eu gosto de falar, de aprender. É muito interessante. Eu tenho certeza que as pessoas também gostam. Mas é só pra gente finalizar. Antes de eu converter, eu era muito imundo, né? Então aquela vida de farra e tudo mais. Eu lembro que em uma virada de ano, um Réveillon, nós passamos o Réveillon, a minha turma jovem, minha mãe tinha viajado, eu estava em casa sozinho, e aí no dia seguinte nós fomos para uma outra casa novamente, e aí tava eu mais 3 amigos, né? De repente um amigo meu que estava do meu lado começa a chorar, e ele falava assim para mim, a voz tá falando, e eu, que voz, Victor? A voz que manda eu beber, tá mandando eu beber mais. E esses meninos tinham passado a madrugada inteira, o dia inteiro bebendo, né? E aí ele estava do meu lado, tinha um outro e tinha um de frente, assim como nós estamos. Aqui na frente tinha uma piscina e no fundo era um pomar. E aí ele falava assim, essa voz mandou eu beber. E ele tá aqui, né? E eu me recordo que eu não era crente ainda, eu virei pro pomar, pra piscina. De repente se materializou um homem negro com roupas como de escravos, e eu falava assim, Victor, ele é assim, 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 eu arrepio até hoje de falar, foi uma experiência muito forte. Ele falou, de repente, pastor, ele saiu como fumaça de lá e veio com o rosto entre o meu rosto e o rosto do Victor. Eu falei, Victor, ele tá aqui. A única coisa que eu me recordo, eu só fazia assim.
porque eu não era crente, mas eu acreditava muito em Deus. E aí, de repente, na hora que ele sai daqui, ele vai para trás do meu outro amigo, o Ian. E na hora que o Ian, eu falei assim, Ian, ele tá atrás de você. E aí ele baixou a cabeça. Quando ele voltou, ele sumiu, mas a afeição dele já era outra, a voz dele já era outra. E eu lembro que ele pegava uma garrafa de vodka e ele virava inteiro como água, como água, como água. E naquela época, sem sabedoria, né? E eu começava a xingar. E aí ele começava a falar assim, ó, a sua casa, o seu irmão nas drogas, o relacionamento, enfim, começou a contar a vida dele. Falou assim, sou eu que faço. Eles pertencem a mim e tudo mais. Tinha um que não estava acreditando em nada, mas ele começou a falar dele também, começou a falar dele mesmo, estava incorporado. E para mim, eu lembro que ele só olhava com um olhar de raiva, muito raiva, e falava assim, você, eu tenho raiva porque você eu não posso tocar. Uau. Ele falava isso para mim, pastor. Sim. E você eu não posso tocar. E aí foi indo nessa coisa. Eu lembro que aí amanheceu, nós fomos na feira, e eu falei, não, vamos dormir lá em casa, mais tarde eu tinha que trabalhar. E aí um dos rapazes, ele era espírita, né? Ele era do espiritismo, não estava acreditando muito, pegou e foi embora. E aí, na hora que chegou na minha casa, de repente, esse menino começou a manifestar novamente. Eu lembro que nós deitamos. Pra mim, é como se eu tivesse dormido meia hora, mas a gente passado 4 ou 5 horas dormindo, né? E tinha uma moça que era do Candomblé, que morava nessa colônia, né? Eu chamei ela. Na hora que ela entrou na minha casa, esse outro rapaz tinha sido incorporado, ele sentou no sofá. Na hora que ela sentou, ela já levantou e falou assim, esse menino tá com um negócio no corpo dele. E aí, na época, ela mandou preparar um banho, enfim, algo Piorou deles, né? mais a situação. Piorou mais ainda, e vai eu, né, sem saber, não era crente, fui lá dar o banho e tudo mais. Mas nesse momento eu me sentia, eu não tinha medo, eu não sentia nada, e nós fomos da casa desse outro meu amigo. E aí ele falou que na hora que ele chegava em casa, as portas do guarda-roupa todas batiam. Na hora que eu deixei eles, que eu entrei no táxi para ir pro meu trabalho, parecia que tinham colocado, sabe aqueles sacos grandes de café sobre as minhas costas. E eu senti um peso muito tremendo. E era como se eu escutasse uma voz falando assim para mim assim, agora você tá sozinho, né? Agora eu te pego. E isso começou a me atormentar, que me veio um medo tão grande, que eu subi para o segundo andar da loja que eu atendia, parecia que eu não estava dentro de mim. E aí eu comecei a contar para uma outra moça isso que estava acontecendo. Eu sei que passaram horas. E eu, por dias, eu não conseguia voltar na minha casa e eu não conseguia ficar sozinho. Eu tive um nível de medo, de pânico muito grande. E até mesmo depois disso, porque eu procurei a igreja evangélica, e foi onde eu converti também. Foi uma experiência muito, muito forte, mas assim, eu não tinha conhecimento, não tinha experiência, só que eu me recordo, e isso foi de verdade, isso aconteceu na minha frente. O que pode acontecer também é o seguinte, um exemplo, às vezes a pessoa não está em Cristo ainda, mas ela tem alguém que está em Cristo que ora por ela. Então, aquela oração que a pessoa está recebendo no mundo espiritual bloqueia o que os demônios gostariam de fazer. E você vai ver isso no exemplo do próprio Jesus. Jesus vai falar assim, Simão, Simão. Não tem essa passagem? Diz assim, ó, Satanás pediu para peneirar você. Ou peneirá-los. Em certas traduções está Pedro e todos os discípulos. Ok? Aquela palavra peneirar quer dizer destruir, matar, acabar com eles. E aí Jesus fala assim, mas eu roguei ao Pai para que tivesse misericórdia de vocês. Em outras palavras, o diabo viu debilidades nos discípulos para atacá-los. E ele iria atacá-los. Porém, Jesus entrou e colocou uma oração no espiritual. Em outras palavras, se você quiser, você pode até tentar, mas vai ter que passar por cima da minha oração. E aí ele não conseguiu. Ele só conseguiu pegar Judas, porque Judas não estava conectado com Jesus, obviamente. Mas ele não conseguiu passar. Então, há certos casos que a pessoa ela sente a influência, sente o peso, como você sentiu, sente a carga, mas os demônios não entram nela e nem conseguem destruir a vida dela. Por quê? Porque existe um nível, um peso de oração, alguém está clamando por aquela pessoa, então ele não consegue ter acesso como tem nas outras pessoas. Por isso que ele falou, eu te odeio.
Porque provavelmente já tinha gente orando por você e você nem sabia, talvez. E aí? Hoje eu sei. E realmente tinha, que foi a pessoa que me ganhou para Jesus. Uau, glória a Amém. Deus. Tem mais uma pergunta, Nick? Eu tô aprendendo aqui, cara. Meu Deus, tem nem o que falar. Pastor, obrigado pela sua presença, Amém. por todo esse ensinamento, essas explicações. O senhor tem agora suas considerações finais para o nosso público que está nos assistindo aqui, algo que o senhor tocar no seu coração. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, 2 homens de Deus, Amém. junto com o pastor, né, o pastor Anderson, esse povo abençoado aqui da igreja. É muito gratificante poder assim, compartilhar um pouco aquilo que Deus tem ensinado, porque eu creio que Deus, assim, ele dá essas coisas para a gente, mas ele não dá para a gente só, ele dá para a gente compartilhar. Então a gente é apenas um canal para poder ensinar coisas que talvez para mim pode ser simples, mas para alguém tudo que ele precisa ouvir. Então, assim, para as pessoas que estão acompanhando, que vão acompanhar, que vai assistir até o final, o que eu ensino para essas pessoas? Muito mais além de você receber a sua libertação, você precisa preservá-la. E como você vai preservá-la? Vivendo para Cristo. Vivendo em Cristo. Ok? Então, se você recebeu uma libertação em alguma área da sua vida, pode ser um vício, uma enfermidade que estava te perturbando, ou a sua família, ou insônia, ou a doença do século, se fala depressão, você recebeu a libertação, é muito importante que você preserve essa libertação. E só uma maneira de você preservá-la, estando vivendo completamente para Cristo. Amém. Então, e para aqueles que vai assistir, que talvez esse seja o seu caso, você está preso. Tudo que foi falado aqui, né, foi conversado a respeito desse assunto, é uma realidade que está acontecendo na sua vida. Você está aí vendo vultos, sendo perturbado durante a noite, demônios já estão materializando para você, ou você está viciado em algum tipo de coisa que tem realmente levado a sua vida à destruição. Você tem envolvimento, ou teve envolvimento, ou vem de família que teve envolvimento com religiões pagãs, a qual os demônios operam nelas, né, do reino das trevas, e você sabe que isso tem deixado uma legalidade para que os demônios venham operar na sua geração, na sua casa, e você quer que essas coisas sejam quebradas na sua vida. Então, o caminho para que isso seja quebrado é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus se não passar por ele. Pode ser a pior de todas as situações, como está em Marcos capítulo 5, do Gadareno. O homem morava no cemitério, andava nu, era a perturbação da cidade. Mas ali mostra muito, muito bem que não existe nível de tormento que os demônios estejam causando na vida da pessoa que Jesus não possa libertá-la. Você pode estar no mais profundo do poço. Se você buscar ajuda em Jesus, eu tenho certeza, baseado na palavra, que ele pode libertar você. Porque o Jesus que nós estamos falando dele, ele tem todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que quando ele morreu e ressuscitou, ele expôs os demônios ao mais ridículo de todas as situações. Então ele está acima de todo o principado, de toda a força demoníaca. Ele está acima de tudo. Ele tem domínio e controle de todos, seja principado, potestade, hostes, governantes malignos. Ele tem poder sobre todos. Isso você pode estar na maior prisão, mas se você abrir o seu coração para Cristo, ele pode libertar você, mudar a sua vida, curar você, transformar a sua vida, a sua geração e te fazer um homem de Deus cheio do Espírito Santo. A única coisa que você precisa é o quê? Procurar uma igreja, e uma igreja séria, onde que ora, que busca, que realmente vai libertar você. E, obviamente, através dessa programação, você vai saber aonde é essa igreja, né, que nós estamos falando aqui, né? E eu vou deixar com vocês aí, para deixar qualquer informação a mais. Tá bom. Ok. Pessoal, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu apoio. Já aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Com certeza, manda para o grupo da família também, para os amigos aí que
que com certeza algum deles vai sentir algo muito forte quando assistir esse episódio aqui. Exatamente. E como o pastor falou, o mundo espiritual é algo muito sério. Não há tempo para brincar, não há tempo para perder. Procura uma igreja, se você está passando... Inclusive, foi até uma das falas do rapaz, ele falou que de 3 anos para cá, né, quando foi identificado tudo o que aconteceu, ele trabalhava, mas ele esquecia as coisas que ele tinha que fazer, porque ele vivia, né, nessa opressão muito grande. Não deu certo para ele. Exatamente. Então, sua vida, de um tempo para cá, ela passou a dar tudo muito errado e você viu que a sua postura também mudou e você está dando essa legalidade. Cara, corre, porque Jesus, ele é a salvação e ele tem um renovo para sua vida. Ele é a própria vida. Amém? Amém. Obrigado mais uma vez, pastor. Deus Obrigado, abençoe, obrigado Nick. por tudo. E a gente se vê no próximo episódio, em nome de Jesus. Amém. Amém.